Olá pessoal, vamos então aqui à análise da obra Negro do Cruz de Souza, só que esta obra aqui na verdade é uma seleção de textos que evocam como Cruz de Souza tratou a temática do negro na própria obra. E esses textos foram selecionados exatamente pelaquela professora que está aparecendo ali, a Zilma Gesser Nunes, ok? Então é um livro de 2019, que é uma seleção de textos do Cruz de Souza já publicados, alguns são póstumos, obviamente, né, publicados depois da morte do Cruz de Souza, mas todos eles saíram, de certo modo, em livro. E a professora pegou a obra do Cruz de Souza e acabou selecionando aqueles mais marcantes quanto à temática do negro, ok? Bom, então vamos lá. Lembrar, então, importante, porque eles vão perguntar isso aí, tá? O que o livro negro é? Ele é, na verdade, uma seleção de textos do Cruz de Souza, e textos, quando eu digo, são poesias, textos em prosa e correspondências, ou seja, cartas que o Cruz de Souza, né, mandou para amigos deles, tá? Então, é uma seleção de textos que vira um livro, só que esse recorte é em cima da temática, a temática que aparece é o negro. E quem é que fez essa seleção aí? Vocês viram, né? É a professora Zilma Gesser Nunes, professora que dava aulas na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de letras, professora, enfim, conhecimento gigante, mestrado, doutorado, conhece tudo, um profundo conhecimento sobre a obra do Cruz de Souza, sobre a obra desse nosso grande poeta, nosso Dante negro, nosso cisne negro, tá? Mas qual é o detalhe aqui que a gente já vai ter que ter em mente? Os textos eles foram selecionados para mostrar a forma como Cruz de Souza abordou o negro em sua obra. E reparem que a própria professora colocou ali. Como o poeta tratou o negro em sua obra, seja em sua condição de escravo, em cenas de dor e humilhação, seja na condição de poeta emparedado por uma sociedade preconceituosa, seja nos textos que evocam a sensualidade africana, a beleza e a volúpia dos prazeres carnais. Ou seja, ela vai colocar textos que evocam o negro, mas o negro numa condição também de escravo, sendo ali torturado, humilhado. Também evocam como o poeta sentiu, porque o poeta era negro e sofreu exatamente esse preconceito, essa coisa mais biográfica que ele vai nos colocar, ou também nessa questão toda envolvendo a sensualidade africana. Isso é importante de ver nos textos selecionados, pessoal, porque obviamente é uma obra póstuma, só que a professora Zilma Gesser Nunes ela fez uma seleção muito boa. Então, lembrando aqui a temática dos textos, temática referente à negritude, não fazendo distinção se são textos em prosa, como as correspondências, os textos, ou poesia. Então aqui a ideia de como Cruz de Souza abordou a questão do negro em sua obra. E lembrar, o negro sempre reponta na obra do Cruz de Souza. Então o título do livro é muito importante, reparem, negro. Por quê? Porque vai refletir o recorte feito no tema referente à negritude pela professora Zilma Gesser Nunes, tá? Então, nós temos 24 poemas aqui no texto, 9 textos em prosa e 4 cartas, 4 correspondências. Ou seja, poesia e prosa, como a própria professora alertou ali, não faz distinção. Então isso é um fator importante que devem sempre perguntar nesse livro, ok? Então a gente vai agora para a parte número 1 dessa videoaula, serão 3 videoaulas, tá? E eu vou comentar reparem, todos os 24 poemas, todos os 9 textos em prosa e as 4 correspondências. Só que eu vou contando aqui a vida do Cruz de Souza para vocês entenderem melhor o drama dele, e eu vou intercalando exatamente com textos selecionados no livro. Então eu vou falar de todos, tá? Então, quando é que nasce o Cruz de Souza? Ele nasce em 24 de novembro de 1861, e ele nasce com o nome de João da Cruz. Só que ele nasce na casa de um coronel chamado Guilherme Xavier de Souza. Então, o que acontece? Ele vai ser apadrinhado por esse coronel. Os pais do Cruz de Souza eram a Carolina e o Guilherme, só que eles eram escravos, esses escravos que foram alforriados por esse coronel Guilherme Souza. Esse Guilherme tem o mesmo nome do pai do Cruz de Souza, reparem, Guilherme, tá? Então, reparem a certidão de batismo agora do Cruz de Souza, tá? Aos 4 dias do mês de março do ano de 1862, nesta matriz de Nossa Senhora do Desterro, batizei solenemente e pus os santos olhos ao inocente João da Cruz, nascido a 24 de novembro do ano passado, filho natural de Carolina Eva da Conceição, crioula liberta natural desta freguesia. Reparem que nasceu João da Cruz, e depois ele recebe o sobrenome, né, Souza,
não dos pais propriamente dito, né, mas do protetor dele, que é o Coronel Guilherme Souza. Então o Cruz de Souza nasceu onde? Em Desterro, que hoje é a atual Florianópolis. E na época em que o Cruz de Souza nasceu, Santa Catarina era um estado muito branco. Chegou a ter 78% de brancos. Então tinha poucos escravos, e esses escravos que estavam ali basicamente em Santa Catarina não eram aqueles escravos que vinham, tipo, trazidos da África, mas eles eram mais ou menos ali das fazendas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá? Então o Cruz de Souza, e lembrar que os pais do Cruz de Souza eram escravos, tá? E aí o Cruz de Souza, então, ele nasce protegido, amparado por esse coronel Guilherme Souza, é protegido e educado como filho de gente branca ali. E desde cedo o Cruz de Souza vai mostrando uma inteligência muito precoce. Então ele aprende a ler cedo, aos 8 anos já está fazendo poesia. Só que quando ele tem 9 anos, em 70, vai morrer o coronel Guilherme Souza, o protetor dele, o que apadrinhou o Cruz de Souza. E aí depois o Cruz de Souza entra no Ateneu Provincial, como diz ali, ele vai ser um aluno de destaque, vai ter um domínio de línguas, vai saber francês, grego, latim. Então ele vai tendo contato, né, com outras línguas aqui, o Cruz de Souza, tá? E aí a gente pula para 1881, já com Cruz de Souza com 20 anos, e Desterro era uma cidade assim um tanto aristocrática, monótona, mas vai recebendo muitas companhias teatrais. E só abrindo aqui um parêntese, tá? É Nossa Senhora do Desterro, conhecida como Desterro. Só que depois da Revolução Federalista, depois lá de 1894, acabam mudando o nome. E aí mudam Desterro para Florianópolis, em homenagem ao presidente, que era, né, o Floriano Peixoto, tá? Muito bem, então Desterro é a atual Florianópolis, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Em 81, entra uma pessoa importante na vida do Cruz de Souza, que é o poeta Virgílio Várzea. E esse Virgílio Várzea tinha saído de Desterro, volta para Desterro e faz uma grande amizade com o Cruz de Souza. E aí, claro, começam a criar coisas. O Cruz de Souza também ele vai ter um periódico com alguns amigos que ele vai fundar, chamado Colombo. Durou pouco, durou lá 4 meses, tá? E no jornal Regeneração, até botei uma foto ali, o Cruz de Souza começa a receber elogios no sentido de que é um poeta que está surgindo ali. E depois o próprio Cruz de Souza vai escrever nesse jornal chamado A Regeneração aqui, né? Regeneração, tá? Bom, agora vem um detalhe importante. O Cruz de Souza, como tinha muitas companhias teatrais ali, ele começa a excursionar com algumas companhias. Só qual é o detalhe? O Cruz de Souza não é um ator, ele trabalha no ponto. E o ponto do teatro, ele ficava tipo escondido do público. Vocês estão vendo ali aquela minha flechinha na foto, ali ficava o ponto, tá? É um personagem que é ignorado pelo público. Então, nesse lugar, o ponto, ele dita o texto para os atores que esquecem o texto. Ou seja, né, se eu estou ali no meio do palco e esqueci o texto, eu me desloco para perto do ponto, e aí o ponto vai lá e dita a parte para o ator se lembrar. O ponto sabe toda a peça. É como se fosse hoje o nosso ponto eletrônico, né? Então o Cruz de Souza está trabalhando no teatro aqui, mas ele está trabalhando por trás das câmeras, certo? Bom, aí em 81, Cruz de Souza ele começa a se filiar à Escola Nova. Nós chamamos hoje de parnasianismo, tá? Aquele movimento que vai durar bastante no Brasil, vai ser forte, vai liderar Rio-São Paulo, vai ter como líder o Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, certo? E o que vai acontecer? Em 83, o Cruz de Souza ele é ponto e secretário de uma companhia de teatro chamada Julieta dos Santos. Inclusive ele vai lançar os versos Julieta dos Santos em parceria com o amigo dele, o Virgílio Várzea, e o Manuel dos Santos, tá? Então reparem, eu estou começando aqui a pegar o começo do Cruz de Souza. E aí em 83 acontece uma coisa muito importante. Foi negado o cargo de promotor público para o Cruz de Souza porque pela cor do poeta, porque ele era negro, um preconceito explícito. O Brasil ainda, você sabe, em 83 vivia uma monarquia, vivia ainda uma sociedade escravocrata, havia escravos. E aí teve toda uma pressão ali de políticos, né, para não promoverem o Cruz de Souza. E até porque ele já estava começando também a expor as questões sobre a abolição da escravatura e tudo mais. E só por curiosidade, viu, 113 anos depois, teve um projeto em Santa Catarina que reconheceu o Cruz de Souza como promotor público.
Claro que é algo simbólico, né? Uma homenagem póstuma, tá? 113 anos depois, né? Bom, vamos ao soneto Eterno Sono. Vocês vão ver que tem uma numeração ali, 6 e tal, porque eu não botei na ordem do livro, né? Porque não necessita disso. Então, eu vou colocar agora e vou falar um pouquinho desses poemas, tá? Reparem, todos os poemas e textos que eu ler ou explicar aqui estão presentes no livro. E foram todos, certo? O que ele vai dizer? Eterno sonho. Qual é o eterno sonho dele? Talvez alguém, estes meus versos lendo, não entenda que amor neles palpita, nem que saudade trágica e infinita por dentro dele está sempre vivendo. Ou seja, o eu lírico, a voz do poema, diz que talvez quem lê este soneto aqui não entenda que tem amor colocado no soneto e também tem saudade ali. Talvez que ela não fique percebendo a paixão que me enleva e que me agita, como de uma alma dolorosa, aflita, que um sentimento vai desfalecendo. Ou seja, o eu lírico diz, né, que quem lê este soneto também não perceba a paixão que está agitando este poeta, uma paixão que nasce de um sentimento. E talvez que ela, ao ler-me com piedade, diga a sorrir num pouco de amizade, boa, gentil e carinhosa e franca. Ou seja, talvez quem lê este poema acabe dizendo o quê? Ah, se bem conheço o teu afeto triste, e se em minha alma o mesmo não existe, é que tens essa cor, e é que eu sou branca. Reparem, já tem um texto aqui falando da questão racial, falando da questão do preconceito, certo? Esse é um poema que foi lançado numa homenagem que fizeram ao Cruz de Souza, um poema que em vida ele não conseguiu lançar em livro e depois entra no livro derradeiro, 100 anos depois do nascimento do Cruz de Souza. Bom, agora nós vamos ao poema da Senzala, e olha que interessante, lembrem o que a professora disse, o recorte que ela fez em cima da questão envolvendo o negro. De dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz de lágrimas em fel, lágrimas amargas, de ódio se alimenta, tornando meretriz, tornando prostituta. A alma que ele tinha, ovante, vitoriosa, imaculada, pura, alegre sem rancor, porém que aos poucos foi sendo transformada aos vivos do estertor da agonia. Ou seja, a alma minha que antes era pura, alegre, livre, quando eu sou preso numa senzala, essa alma fica escrava, eu aprendo a sofrer, eu sou transformado. Começa basicamente a coisa positiva a virar negativa, porque de dentro da senzala, aonde o crime é rei e a dor crânios abala em ímpeto ferino, não pode sair não um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim um assassino. Ou seja, dentro da senzala, o lugar, o crime impera ali. É um lugar onde o crime impera. Então a cabeça começa a pensar em coisas ruins e da senzala não vai nunca sair uma pessoa boa. Pode até entrar uma pessoa boa, mas ela vai ser transformada e vai sair um assassino. Ou seja, a senzala tem a capacidade de transformar pessoas boas em ruins. Obviamente que ele está querendo fazer uma crítica aqui dizendo, né, porque o Brasil tem isso. Bom, pessoal, em 1885, então, o Cruz de Souza ele vai publicar o primeiro livro dele chamado Tropos e Fantasias, exatamente com a colaboração daquele amigo dele, o Virgílio Várzea. Mas ainda é um livro um tanto diferente, com viés evolucionista, ainda dentro daquela escola naturalista. O Cruz de Souza ainda não é aquele simbolista que nós conhecemos, ainda queria aquele lado mais racional da coisa, tá? E aqui tem um texto que foi publicado nesse Tropos e Fantasias. Reparem, né, é um texto em prosa que diz assim, ó, o padre. Aqui ele vai criticar exatamente, né, uma instituição que é a igreja e um padre. E adivinha o que o padre é? Um padre escravocrata. Ou seja, um padre que quer que o Brasil tenha escravos. O que diz? Horror! Um padre, o apóstolo da igreja que deveria ser o arrimo dos que sofrem, o sacrário da bondade, o amparo da inocência, o reflexo de Cristo. Ou seja, o que ele está querendo dizer, né? O que seria o padre? Seria o símbolo de Deus na terra, seria símbolo de amor, de respeito, de humildade. E o que acontece? Ele está falando de um padre que é escravocrata, não é um padre que é abolicionista. Ou seja, um escravocrata de batina e breviário. Ou seja, como se fosse algo paradoxal, horror.
fazer da igreja uma senzala. E lembre que ele já tinha falado sobre a senzala ali, tá? Então ele está comparando esse, digamos, esse padre aí, né, a um pirata, a um canibal, digamos assim, né? Então ele está usando esse texto aqui para ir contra esse padre, fazendo uma crítica forte e contundente. Reparem, o interesse egoístico de um indivíduo não pode prevalecer sobre o interesse coletivo de uma nação. Ouves, padre? Compreendes, sacerdote? Entendes, apóstolo? Então, Cruz de Souza está muito indignado com isso. Ou seja, para o Cruz de Souza, é um padre que não está sendo padre. Não está pensando na nação, nas causas sociais, está pensando só no pensamento dele. E segue denunciando, reparem. Pois façamos uma coisa. Padre, eu escrevo um livro de versos que intitularei O Abutre de Batina. E te ofereço e te dou. Prescindo dos meus direitos de autor, não quero receber nada e tu assinas com teu nome. Tu imprimes 1 milhão de exemplares, tu vende e pega o dinheiro todo para ti. Faz isso, mas não te metas com abolicionismo. Ou seja, né, cada um na sua ali, tá? E aí o Cruz de Souza começa a continua a criticar, ó. E se tu és padre, e se tu és metafísico, tu deves ter alma, compreendes? Ou seja, segundo Cruz de Souza, o que é tempo de zurzirmos os escravocratas no tronco do direito, a vergastadas de luz. Ou seja, pegar quem é escravocrata, quem tem esse pensamento que o escravo, que o negro tem que ser escravo, e largar luz nessa pessoa, a luz do conhecimento, dizer que um país não pode ir para frente assim. Sejam-te as virtudes teologais, Padre, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, maravilhosa trilogia do amor. Ou seja, um padre escravocrata. Então ele está muito indignado aqui, o Cruz de Souza, com esse texto em prosa, tá? Aqui a gente vai para o poema chamado 25 de Março, tá? E 25 de março, pessoal, reparem, Recife, 1885, em Pernambuco para o Ceará. E aqui um soneto em homenagem a quê? No Ceará, não em 1889, mas em 1885, o que aconteceu lá? Aboliram a escravidão no Ceará. Então o Ceará como um precursor da causa. Reparem, bem como uma cabeça inteiramente nua, de sonhos e pensar, de arroubos e de luzes, o sol de surpresa esconde-se e recua na órbita traçada de fogo dos obuses, das bombas. Ou seja, o sol aqui, né, sendo surpreendido por uma grande notícia, que é a abolição da escravatura no Ceará. Da enérgica batalha estoica do direito desaba a escravatura. Não tem mais escravos no Ceará. A lei cujos fossos se ergue a consciência e a onda em 1000 destroços resvala e tomba e cai o branco preconceito. Ou seja, cai e sai de ninho o preconceito agora. E o novo continente, ao largo e grande esforço de geração de heróis, reparem, né, o que ele está dizendo, essas pessoas que estão tirando a escravidão dali no Ceará, antes de ter uma lei áurea, ele está chamando de gerações de heróis. Presentes pelo dorso a rubra luz da glória enquanto voa e zumbi. Ou seja, aqui a ideia, né, é que agora nós vamos ter um mundo novo, um mundo de liberdade, feito por uma geração de heróis que acabaram terminando com essa escravidão aí no Ceará. O inseto do terror, reparem como é que ele vai se reportar agora à escravidão. O inseto do terror, a treva que amortalha, as lágrimas do rei e os bravos da canária, o velho escravagismo estéril que sucumbe, ou seja, que sucumbe, que cai, que desaba. O escravagismo que ele diz ali que é o inseto do terror, a treva que amortalha, que são as lágrimas do rei, caiu no Ceará. Muito bem, vocês estão vendo, né, que sempre os textos que eu vou citar aqui vão trazer a questão do negro. Como é que a professora disse que acontece a questão do negro? Tá? Ou a dor do escravo, a humilhação, ou o próprio poeta sentindo isso na pele e colocando o lado confessional, biográfico. Vocês viram que a biografia dele, o Cruz de Souza, foi impedido de ser promotor porque ele era negro, certo? E também poemas mais sensuais falando sobre a mulher africana também, tá? Bom,
O Cruz de Souza, então, ele vai começando a desconfiar um pouco da ciência, começa a ir um pouco contra o culto da razão, vai começando a ficar mais perto do mundo místico, do mundo musical. Ele quer apresentar as ideias e as emoções dele agora não de forma definida, mas pela sugestão. Então ele está começando a ir contra o parnasianismo, está indo, né, contra aquela descrição do parnasianismo, aquela descrição precisa, direta. A poesia dele vai passando por uma transição, vai se modificando, tá? Bom, aqui o poema O Vinho Negro. Cuidar o título, Vinho Negro. O vinho negro do imortal pecado envenenou nossas humanas veias como fascinações de atras de escuras sereias e um inferno sinistro e perfumado. Ou seja, né, o vinho negro vai embriagando, vai envenenando as nossas veias com fascinações. E qual é o resultado desse envenenamento aí? O sangue canta, o sol maravilhado do nosso corpo em ondas fartas, cheias, como quer rasgar essas cadeias em que a carne o retém acorrentado. E aí o que acontece, né? O sangue daí canta, o sangue tem vida, e o sangue chama o vinho negro e quente do pecado letal impenitente, o vinho negro do pecado inquieto. Então aqui o sangue chama o vinho, quer se fundir, mas se fundir de pecado também. Reparem, tudo nesse vinho mais se apura, ganha outra força, outra graça, formosura, grave beleza de esplendor secreto. E termina com imagens positivas aqui desse vinho negro. Bom, aqui em 85, o Cruz de Souza ele vai assumir a redação de um periódico chamado Moleque. Reparem que eu botei ali até a imagem mostrando isso, tá? Em 17 de maio de 1885, assume hoje a redação do Moleque, o fulgurante escritor, elevadíssimo poeta e tudo mais, o Cruz de Souza, certo? E aí o Cruz de Souza já vai começar a mostrar nesse jornal, nesse periódico Moleque aí, a luta dele contra o preconceito racial. Então aqui ele já está assumindo a redação, tá? E reparem que eu botei ali dessa estreia dele, tá? No dia que ele assume a redação, ele já coloca este poema chamado As Devotas. Então essas devotas aqui, reparem, são 3 partes, eu vou falar um pouquinho, tá? Lembrando que devotas aqui entra mais como os nossos votos, certo? Então reparem, enquanto o sino bimbária, ou seja, o sino bate e repica, bimbária, bimbari, tine, lançai do olhar a migalha, enquanto o sino bimbária, a raça que se amortalha, no horror que não se define, enquanto o sino bimbária, bimbária e tine. Ou seja, o sino toca, toca na igreja, e o que o eu lírico pede? Que as nossas devotas, digamos, né, os nossos votos, os nossos empenhos, lancem um olhar para quem? Para os negros. Agora, como é que ele categoriza os negros? Uma raça que se amortalha, que está sendo ali, né, está sofrendo humilhações, que está agonizando pela escravidão, certo? Então, um pingo do nosso olhar, das nossas devotas, das nossas orações, dos nossos votos, aos negros escravizados. Reparem a parte 2. Perto da igreja, a senzala, o Cristo junto aos escravos. E pois deveis visitá-la, perto da igreja a senzala, e procurar transformá-la. Dá luz às palmas, aos bravos. Perto da igreja a senzala, o Cristo junto aos escravos. Bom, qual é a ironia que fica aqui, né? A senzala fica perto da igreja, ou seja, Jesus Cristo está ali junto dos escravos. E lembrar, né, que tanto Jesus quanto os escravos sofreram, e no caso dos escravos ainda estão sofrendo, né? Então o símbolo de amor, de novo, né, Jesus Cristo ali que morreu por nós, está ali perto dos escravos, ou seja, a igreja perto da senzala. Então, está vendo ali de perto o sofrimento. Então, os nossos votos, as nossas preces, as nossas devotas, né, devem chegar até os escravos. E como é que termina? E tão somente por isto, enquanto o sino bimbária, bem antes de ter desvisto, e tão somente por isto, todo o martírio do Cristo, o vosso amor que lhe asvala, e tão somente por isto, enquanto o sino bimbária. Ou seja, né, como traz o título de devotas, o poema ele finaliza com essa ideia, né, de que as nossas devotas, as nossas preces, elas venham cheias de amor, mas esse amor dirigido a quem? Aos negros, aos escravos. E de novo, uma cena bem paradoxal, né? Ou seja, do lado da igreja há uma senzala.
Bom, aí o Cruz de Souza ele teve um longo noivado ainda em Desterro com a Dona Pedra e ela tinha 14 anos. Esse noivado entre eles vai durar alguns anos. E depois, quando o Cruz de Souza resolve definitivamente para o Rio de Janeiro, ele acaba terminando, porque ele foi, voltou, depois ele resolve ir definitivamente para lá para o Rio de Janeiro, tá? E por que Rio de Janeiro? Nós temos que nos lembrar, ou seja, a literatura, o Brasil se fazia no Rio de Janeiro no século XIX. E ele está em Desterro, ele, Cruz de Souza, negro, filho de ex-escravos, impedido de exercer, por exemplo, né, ser promotor por causa do preconceito racial. Então ele começa a ver que ele vai sofrer muito por ter essa condição de ser negro ali. Então ele sabe que pela inteligência ele pode vencer. Ou seja, ele vai usar a arte dele para tentar manter uma ascensão social. Porque quem é que já tinha feito isso no Rio de Janeiro, de certo modo? O Machado de Assis. E o Cruz de Souza, ali ele começa a ver, né, que ele era odiado por brancos, porque o Cruz de Souza andava sempre bem vestido, era um cara extremamente culto, mas repare, né, além de ele ser odiado por brancos, ele também era odiado por mestiços, odiado por negros, porque vão achar que ele queria, e isso de certo modo em algum momento ele apresenta no começo de Poesia, né, que ele queria ser um branco, ter aquela questão toda do branco, certo? Então ele sabe que ali em Desterro é pequenininha para o talento dele. Então ele vai tentar a vida depois no Rio de Janeiro, certo? Bom, agora vocês têm aqui um contato com uma carta, uma correspondência, tá? Reparem, em 1887 ele vai mandar uma carta para quem? Para a Sociedade Carnavalesca de Aba 4. Ele, Desterro, 31 de maio de 1887, Ilustríssimos Senhores. Por que ele está fazendo isso aí? Porque agora ele vai responder a um ofício que foi dirigido a ele, tá? E agora ele quer responder, ele quer cumprimentar exatamente a sociedade carnavalesca. Por quê? A ocasião de cumprimentar, de saudar altamente com um largo sopro de retumbante clarim de aplauso a digna e prestimosíssima Sociedade Carnavalesca de Aba 4, a qual vossos senhores estão agremiados pela ideia grandiosa e simpática de promover a libertação dos cativos desta capital. Ou seja, está cumprimentando essa sociedade carnavalesca por um ato digno de nota, ou seja, eles estão promovendo a libertação de escravos ali de Desterro. A sociedade de Aba 4, que ri, que solta a gargalhada do bom humor que abre nos corações de todos, ao sol da ideia, a luminosa e resplandecente febre da alegria, os curtos dias do seu curto, mas pitoresco reino de galhofa e de crítica, os dias de carnaval. Essa sociedade, que de certo modo, né, ela faz a festa em um curto espaço de tempo durante o ano, que é o carnaval, definiu e ampliou ainda mais a alma franca e forte que costuma ter nas festas de Momo do carnaval, dando a essa alma toda a amplidão serena da liberdade. Então o Cruz de Souza está aplaudindo essa atitude e se põe tipo à disposição se precisarem dele. Ó. Não só a minha insignificante e deslustrada pena, minha escrita, não só o meu pequenino préstimo intelectivo, mas todo o meu coração de patrício, ou seja, de homem que nasceu na terra, que é para estes casos o fator absoluto aberto como um estandarte de paz e democracia. Deus guarde vocês, termina o Cruz de Souza, tá? Estão vendo? Todos os textos abordam a questão do negro. Lembrem do título, lembrem que a professora falou ali, tá? Agora nós temos um outro texto em prosa chamado O Abolicionismo, que ele diz assim, ó: a ação que o abolicionismo tem tomado nesta capital é profundamente significativa. Ou seja, ele fala dessa questão humana. O Cruz de Souza não aceita a escravidão, ele acha que é algo bárbaro, que é algo vergonhoso. A onda negra dos escravocratas tende a exceder a onda branca, a onda de luz que vem descendo. Reparem que ele sempre chama, né, luz assim no sentido positivo, a onda branca e tudo mais, que é essa questão toda, né, da liberdade, certo? O abolicionismo não discute pessoas, não discute indivíduos nem interesses, discute princípios, discute coletividade, discute fins gerais. O que ele está dizendo? Que o escravismo, ter escravos, isso atrasa a nação, isso mancha o Brasil, como manchou e todo mundo sabe. Então o discurso do Cruz de Souza é para quê? Fazer desaparecer esse erro, esse absurdo, esse crime. E como é que ele termina basicamente ali, né?
Às forças governistas compete firmar a existência do trabalho do homem tornado repentinamente livre, criando métodos intuitivos e práticos de ensino primário, colônias rurais, estabelecimentos fabris, ou seja, né, a preocupação dele, assim que não tiver mais escravos, o que fazer com esses escravos, esses ex-escravos a partir de agora, né? Então, dá educação para eles e tudo mais. Reparem, a escravidão recua, o abolicionismo avança, mas avança seguro, convicto, como uma ideia, como um princípio. Com o suor escravo é que se fazem deputados, conselheiros, ministros, chefes de Estado. Então, é barbado, é bom ter, né, alguém trabalhando por ti. Os senhores, filhos de fazendeiros, não querem ser lavradores, nem artífices, nem operários, nem músicos, nem pintores, nem escultores, nem botânicos, nem floricultores, nem desenhistas, nem arquitetos, nem construtores, porque estão na vida farta e fácil, sustentada e amparada pelo escravo dos pais. Reparem que crítica bonita aqui do Cruz e Souza, né? Saiu no jornal Regeneração em 1887. Bom, e tem um outro texto agora que não se chama O Abolicionismo, mas é Abolicionismo. Então começa falando sobre a escravatura. A escravatura, escreveu o Correio Brasiliense em Londres, é um mal para o indivíduo que a sofre e para o Estado onde ela se admite. Lemos no O Brasil e a Inglaterra o tráfico dos escravos. Então o Cruz e Souza aqui falando, né, sobre essas pessoas todas aí que se levantam para tirar a escravidão do Brasil. No intuito de esboroar, derruir a montanha negra da escravidão no Brasil, ergueram-se em toda parte apóstolos decididos, patriotas sinceros que pregam o avançamento da luz redentora, isto é, a abolição completa. E ele fala até do Ceará, onde nasceu José de Alencar. Lembrem que ele já tinha feito um poema, né, falando sobre Ceará, o precursor nessa libertação. Não há mais escravo no Ceará, diz ele. E detalhe, né, enquanto no Ceará nós temos liberdade, o Cruz e Souza agora ele vai criticar a lei dos sexagenários, que foi uma lei que foi feita em 1885, que começou a querer regular a extinção gradual dos escravos, só que o Cruz e Souza está rejeitando isso. E reparem que ele está expondo todas as posições políticas dele no jornal, explícito. Agora aparece a lei do senhor Saraiva, que é exatamente essa lei, né, a dos sexagenários, desmentindo todo o brio patriótico, toda a dignidade cívica da nação do senhor Pedro II. Uma lei que escraviza os escravos e documenta com a morte a liberdade dos mais velhos. Então ele está ali, né, elogiando esse jornal chamado Moleque, dizendo que ele é uma voz a favor da abolição, um jornal que abre espaço para isso. Estamos em face de um acontecimento estupendo, cidadãos, a abolição da escravatura no Brasil. As consciências compenetraram-se dos seus altos deveres e caminham pela vereda da luz, pela vereda da liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem. Aqui, pessoal, agora, olha só que legal são esses contos que o Cruz e Souza fez, contos muito curtos. Em 1887 ele escreveu As Histórias Simples, são 8 contos, tá? E o que ele diz? Para solenizar gentilmente com todas as delicadezas do espírito a fulgurantíssima ideia de libertar escravos nesta aprazível terra, vamos contar aos amabilíssimos senhores e particularmente às excelentíssimas senhoras umas histórias simples. Ou seja, aqui ele está querendo pegar um público feminino também. Porque o narrador sempre vai se reportar a uma personagem feminina. Serão histórias simples, claras, fáceis, ou seja, histórias do escravo no lar e na sociedade. As histórias simples desfilarão por estas colunas como um cortejo de bênçãos e de ironias. Então, nesses contos curtos aqui, tá? Todos eles têm títulos que têm nome de mulher. Então, nós vamos ter um narrador que acaba se dirigindo a essa personagem título, tá? E essa personagem título, que é o nome, ela fica de uma mulher, ela fica ali reduzida a ouvir a narrativa, tá? Então, vocês vão entender agora, tá? Reparem, o primeiro é Aiaiá. Então este conto aqui é dedicado a quem? A Iaiá. Reparem como o narrador vai se reportar a ela. Vós sabeis, Iaiá, como o mar é indomável e mau. Então tem um narrador que está se dirigindo a essa Iaiá, que está no título. Pois ouve-me, Iaiá.
Um belo dia, um grupo de homens, pescadores, marinheiros, operários, trabalhadores de toda a casta, lutadores de toda a vida. O que aconteceu? Tinha dado a uma outra praia deserta e longínqua e fora transportado para aquela até ser entregue à família, que quem sabe se ele a teria ou simplesmente atirado à implacável e fria indiferença da terra, o cadáver de um homem velho e negro. Então reparem, apareceu ali um cadáver, um homem já morto, velho e negro. E aí, claro, como ele está ali morto, todo mundo começa a tentar fazer, né, uma ideia, um boato, o que aconteceu com esse homem, por que ele morreu, mas qual é a verdade? E agora o narrador vai nos revelar. A história verdadeira dos fatos, que abre luz nos assuntos da treva, veio dizer-nos que aquele desgraçado não era nada mais, nada menos do que um escravo que procurava na desventura da vida a liberdade da morte. No mar, no mesmo mar indomável e mal aberto à existência quase marítima do vosso pai. Então repare, né? Onde é que procurou a liberdade esse escravo? Cometeu suicídio, se matou. Tá? Repare então, tudo aqui nesses contos está girando em torno de dizer o seguinte: quem é que quer ser escravo? Quem é que quer ser escravo? Entendam, tem sempre a mesma postura, o narrador que vai se dirigir a personagem título e vai contar uma história, tá? Agora a 2 é a Sinhá. Reparem, novamente ele vai começar em primeira pessoa, conversando com a personagem título, tá? Que é a Sinhá. Foi pelo inverno que se deu esta cena triste e lúgubre, Sinhá. E o que o narrador vai presenciar? Eu vi um homem rude, de fisionomia cruel e trágica, apresentando todo o irracionalismo e temperamento animal explosivo, vergastava duros golpes de rede uma mulher frágil, uma escrava indefesa que não sei se ria ou se chorava. Estão vendo então? O narrador diz que presenciou ou o dono dessa escrava, o senhor de escravos, ou um feitor, que está ali castigando fortemente uma escrava. E o narrador está ali conversando com essa sinhá, né? A sinhá, olha só o que está dizendo, é casada ou é solteira ou é viúva, não sei. Talvez tenha de cuidar do seu maridinho querido ou do seu vestido, de alguma coisa mais fútil. Ou seja, né, o narrador está dizendo que essa sinhá talvez se preocupe com outras coisas, uma mulher com preocupações fúteis, ou é um vestido, ou é o marido ali, né? A senhora não tem a preocupação crua e material do outro sexo. Os negócios, a vida prática, a responsabilidade da inteligência mais culta para dirigir nações, para fazer livros, para fazer leis. Ou seja, essa sinhá, ela não tem o lado do engajamento, a luta pela moral, pelo caráter, pelo amor. E talvez ele tente ali tocar também as mulheres que estão lendo esses contos, tá? E o que o narrador diz? É que aquele desgraçado ente que estava apanhando era uma mulher e vivia sob a pressão do chicote num sítio afastado e pobre. E assim, também é uma mulher e também vive na cidade dos ricos, das luzes e dos rumores. Ou seja, né, ele fala para essa Sinhá, conta uma história de uma mulher que está sendo castigada ali fortemente, e mostrando um pouco a diferença entre essa mulher que é castigada, que é uma escrava, e entre esta Sinhá, que vive uma vida, digamos assim, de rainha, né? Ambas são mulheres, mas com vidas diferentes. Então as diferenças ali, né? De cor, de classe social. Estão vendo que ele colocava essas histórias, né? Enfim, naquele jornalzinho chamado A Regeneração. Agora ele vai se reportar a Nicota. Loira Nicota, venta muito lá fora, e tu estarás talvez dormindo e tu não sentirás o zum-zum do leste. Ou seja, essa Nicota, o narrador diz que talvez vai dormir num bom quarto, vai sonhar, né? Mas sonhar com o quê? Reparem, ele vai dizer que a Nicota vai sonhar em que ela era escrava. Reparem, né? Então, uma mulher vai sonhar que é escrava, como se eu estivesse projetando um sonho nela para ela se tocar o quanto a escravidão é ruim. Então, ela está sonhando que ela é uma escrava, essa Nicota, que foi vendida, que apanha. Sonhando, sonhavas que tu eras escrava, pobre loira Nicota, que ias vendida para longe, para além, para onde tu não sabias. Haviam-te amarrado os pés para não fugires. Tinhas no rosto um rasgão de sangue, e a tua fina pele delicada e cetinosa doía-se toda naquela crueldade imprudente. E tu gemias, e tu choravas, e tu suplicavas, em vão tudo, iam te levar para lá. E aí, aquela ideia, né, que ela tinha um filho, só que o filho está chorando pela mãe, ela tem que ser abandonada, né?
está indo para uma outra terra para ser vendida como escravo. Vamos pensar, né? A situação dos escravos. Na África, por exemplo, amarrados, colocados num navio imundo, podre, destituídos da família, dos filhos, de tudo, né? Para serem vendidos aqui no Brasil, comercializados como mão de obra, tá? Vou tomar uma água aqui. Muito bem. E tu eras mãe, tinhas um filho, querias ficar ou levá-lo. Mas lá estava o olhar imperioso de um sujeito de cara de pedra impassível e tredo, que te ordenava que seguisse sem ele. Então ela embarca, vem para o Brasil, ela está sonhando, né? Mas aí acorda com esse pesadelo de que ela era escrava e começa a chorar. E o final aqui é bem moralista, né? Quando a Nicota acorda desse pesadelo, ela sente tudo isso. Como se tu foras a desventurada, como se tu fosse essa escrava de verdade, que não em sonhos, mas em realidades, alguém houvesse escravizado e enviado a senhor estranho da outra banda do mar, loira Nicota, fora da terra que nasceste, na qual tivesses deixado um filho. Ou seja, aquela ideia, né, de que às vezes a gente tem que sentir um pouco na pele, né, para sentir, ter essa empatia aí com a dor dos outros, tá? Agora o 4 é dirigido a Bilu. Então vai começar a falar com essa Bilu, vai dizer que o narrador vai dizer que isso que ele vai contar aconteceu no trem. No carro em que eu vou, ao meu lado direito, tinha um francês. Ou seja, o narrador aqui disse que estava num trem, estava conversando com um francês, que vem puxar assunto com ele, e esse francês estava olhando assim pela janela do trem, estava olhando ali, né, toda a natureza e tudo mais, e ele está muito curioso. Só que aí ele vai lá e pergunta para o narrador. Pergunta-me baixo, mas em louvável português, apontando para um vasto terreno onde uns homens negros, mais de 100, trabalhavam sob o ardente chama do faiscante sol abrasador. Aí ele pergunta, o que é aquilo? Pergunta para o narrador, né? O que é aquilo, homens negros trabalhando assim, ao sol quase nus? E aí o narrador diz, são escravos brasileiros, respondi ele. Então os brasileiros são escravos? Eu disse que sim. E o narrador é culto, e o narrador começa a conversar com esse francês, falando da França, citando autores, o Zola, o Maupassant, falando sobre a Inglaterra, ou seja, o brasileiro é aquele que conhece o mundo. Só que, enquanto isso, o francês só quer saber daqueles escravos que ele viu ali. E aí o narrador começa a fazer, digamos assim, um grande resumo dessa vida triste desses escravos. Eu então expliquei a ele, a esse francês, que eram escravos no eito, trabalhando sem cessar, desde o romper da aurora até a noite, quase nus, vivendo em senzalas, buracos escuros e subterrâneos onde não há ar, e onde uma eterna umidade de terrenos palustres põe nos pulmões a mordente tarântula da tísica da tuberculose. Então muitas doenças ali, e aqueles indivíduos cor de treva eram maquinados, dizia eu. Reparem, máquinas. Tinham um cordel nos olhos, outro na boca, outro na cabeça, outro nas pernas, outro nas mãos. Quando o feitor queria que eles rissem, puxava um cordel. Quando queria que eles chorassem, puxava outro. Quando queria que pensassem, puxava outro. Quando queria que andassem, puxava outro. Quando queria que falassem, puxava outro. Ou seja, quase como máquina, emparedados ali. E qual é a resposta do francês? O francesito ria devagar e entre dentes. E aí o narrador continua a falar. Sabe do que eles se alimentam? Comida ruim, pouca, vivem separados das mães. E há um personagem notável, Sua Majestade o Feitor, terrível, cruel, que os amarra a troncos de árvores e lhes abre as carnes a chicote em fundas chagas de sangue. E aí, qual é a reação do francês quando ele ouve isso? Sempre rindo, sempre rindo. E ele pergunta ao francês, e a polícia? Eu ria-me também dizendo, mas polícia? Isso aqui é lei, é muito legal tudo quanto explica ao senhor. Não está vendo que o Brasil pode ter escravos? Pois se os donos de escravos têm até direito de propriedade sobre uma pessoa, compram escravos como se fosse uma mercadoria. Compram a carne, podem fazê-la apodrecer nas senzalas. Bom, então eles chegam até a estação, aí o narrador se separa do francês e o francês fica no trem, e o narrador volta a falar com essa Bilu. Porém, ainda hoje, prezada Bilu, parece-me ver o francês, chamado ideal pátrio, rir muito, rir ironicamente do país da luzida pessoa de Dom Pedro II,
assestando seu pedaço de vidro redondo na noite numa careta diabólica para os homens negros escravizados à vergonha da história. Agora esse narrador vai se dirigir à personagem Santa, dizer: nós, adorada Santa, tu e eu somos livres, escravizados apenas pelo amor. Bom é agora, neste caso, que eu te conte umas coisas bonitas sobre liberdade e sobre escravidão. Escuta. Então o narrador agora é legal que ele está conversando, repare, né? Com uma pessoa livre, que é esta personagem chamada Santa. Só que repare o título dela, nome, né? Santa. Então ele vai começar a falar sobre um tema religioso com ela, sobre Jesus, abordar a questão religiosa. O Nazareno Jesus, de maneiras singelas e cândidas, de voz persuasiva e penetrante, representa o poderoso e grande princípio da moral dos povos, diz ele. Então, ele cita Jesus, uma vida de piedade, de simplicidade, de amor, faz tipo um resumo da vida de Jesus. Ele veio da Galileia, veio do povo hebreu, cheio de mistérios sagrados. Ou seja, dei uma olhada legal nessa questão, né? Sendo o Brasil, na época do Cruz e Souza, muito cristão, o narrador aqui está ensinando religiosidade para falar sobre escravidão. Porque ele fala, né, que Cristo é esperança, é caridade e tudo mais. Quando ele aparecia, era como uma aurora iluminando tudo. Ele transformava, mas não revoltava. Como pensador, pensava, como pastor de almas, apacentava o seu rebanho. Mas Jesus amava e queria, pelo amor, a liberdade dessa própria humanidade. Ou seja, aqui é aquela ideia, né, de criar uma opinião que seja favorável ao abolicionismo. E ele chega a buscar na Bíblia a ideia de liberdade, a história de Jesus, defensável, digamos assim, né, pelo ponto de vista religioso aqui. Madalena, que outra não era sua amada, tinha pelo Nazareno muito respeito e muita admiração. O amor entre eles dois era a liberdade. Mas a Judéia era a escravidão do princípio de doutrina de uma certa ordem de ideias práticas e puras da vida e que Jesus apregoava, esclarecia e exemplificava com as suas parábolas e com as suas prédicas. Por isso a Judéia crucificou Jesus e por isso Jesus não fecundou o ser de Madalena. Eis, pois, aí tem santas, ó doce filho do meu amor, o que é a liberdade e o que é escravidão. Ou seja, né, o que é liberdade e o que é escravidão, inclusive olhando para a questão bíblica e olhando para o Brasil. O tema do abolicionismo pela questão religiosa, né? Ou seja, a liberdade é um princípio universal. Então esse conto aqui, ele também chega próximo, assim, né, ao que a gente chama de uma parábola, tá? O 6 é a personagem Bibi, e o narrador agora vai falar com a personagem Bibi, mas vai falar de uma outra Bibi. A Bibi foi criada desde pequenininha com a sua escrava Maria. Maria é uma crioula muito viva. Ou seja, a Bibi e Maria, desde pequena, sempre juntas. Só que lembrando, a Bibi é a filha riquinha, a Maria é a escrava. Nunca Bibi deixara Maria. Eram os irmãos siameses, costumava afirmar com autoridade o senhor o Castro, advogado, né, que é o pai da Bibi. Bibi era uma raparigota faísca, barulhenta, mexendo em tudo, os pais faziam-lhe à vontade. Então essa Bibi aqui faz o que quer, é mimada. Bibi era o mimo da casa, filha única, não queriam contrariá-la, coitadinha. E Maria e Bibi completavam-se. Nunca se via uma sem a outra. Influenciada por Maria, Bibi fazia tudo. Reparem, aqui nós temos a ideia de que a escrava é que influencia a Bibi. E essa Bibi faz tudo o que a escrava manda fazer. Maria mandava-se tirar as escondidas da velha assim um torrão de açúcar, a Bibi ia lá e tirava, ou seja, fazia tudo, tá? Então, é a menina riquinha mimada que é influenciada pela escrava. Ambas inclinadas ao mal, desenvolviam-se no mesmo meio como uma planta enxertada na outra, como gêmeas. E Bibi tornava-se imprudente, de maus costumes, mentirosa e vingativa. Maria era a causa, a escrava era a causa, Bibi era o efeito. Bibi ia fazer 15 anos. E aí com 15 anos essa Bibi já estava idosa, romântica. Pelas 15 primaveras, Bibi dançara muito, fizera estilo palaciano nas salas do Castro. Então uma festa ali dos pais, alegre, bobos com esses 15 anos da Bibi. Um dia Bibi teve um namorado. Soube-se que ele era pobre, que os pais não queriam. A gente de Bibi também não era rica, mas afetava de modo luzente e discreto. Pobre de Bibi, que de choros. Ou seja, a Bibi se apaixona por um cara pobre, tá? Um artista circense pobre.
Os pais são contra. Mas o que a Bibi tem sempre ao lado dela? A escrava Maria. Foi a ela, aconselhou-se com ela, abriu-se, disse-lhe tudo. Bibi falou para Maria. A Maria ouve Bibi, reduzindo toda a ela. Deu-lhe planos, conselhos, ensinou-a em coisas que sabia de muito efeito. Repare na influência que essa Maria tem sobre a Bibi. E aí o que diz a Maria? Bibi, escreve uma carta para o teu amado, que eu vou lá e levo para ele, certo? Ficaram nisto. Passados tempos, soube-se que Bibi fugira com um palhaço e que Maria dissera ao vê-la partir. Tenho saudades dela, porque ela fugiu, não está mais aqui. Mas não perdi o negócio. O meu plano valeu-me 5 notas de 10 tostões novinhas em folha. Muito bom aquele seu Chico Palhaço. Então aqui, um tanto curioso, né? Porque nós temos a fala da escrava. A escrava falou. O que aconteceu? A Bibi fugiu com o amado. E se a gente for pensar assim, uma cena escandalosa para a família, mas a Maria, a escrava Maria, que sempre foi manipuladora, ela ganhou dinheiro desse tal Chico Palhaço aí. Ou seja, né, a Maria ela foi sendo degradada pelas circunstâncias de ser uma escrava, numa condição de sempre rebaixada. Ou seja, lembrem da senzala ali, que entram pessoas boas na senzala e se tornam bichos, né? Basicamente isso aí, a escravidão deformando pessoas. E como é que o conto finaliza aqui? O narrador, depois que contou essa história de uma Bibi que é influenciada por uma escrava e que fugiu depois, ele volta a falar com a Bibi do título. Este interessante caso da outra Bibi, de teu nome, Bibi, fez-me despertar no cérebro a ideia de que todas as Bibis como tu, criadas desde a infância com alguma escrava Maria, recebem os costumes e os instintos maus dessa própria Maria. Porque o elemento escravo, pernicioso e fatal como é, contagia de vícios a família brasileira da qual tu, meiguíssima, boa e excepcional Bibi, puramente descendes. Ou seja, aqui, quase que uma inspiração naquela peça do José de Alencar chamada O Demônio Familiar, dentro daquela ideia de que a escravidão acaba corrompendo o ser humano e corrompendo a família também ali. Vamos para o 7, né? Aqui ele vai se dirigir à personagem Neném, tá? Ele vai dizer, hoje é domingo, Neném, celebra-se a Semana Santa, estamos na ressurreição. Então é cedo na igreja, 5 horas da manhã. Ele diz, entremos na igreja. E aí ele mostra a igreja, o interior todo enfeitado, vê-se o Cristo ressuscitado e chagado, tendo numa das mãos um ramo verde, ou seja, toda uma grande descrição desse interior da igreja. Os sacerdotes festivamente paramentados, arrumados, e o cerimonial prossegue com toda a minudência escrupulosa do rito romano. Ou seja, tudo ok, né, dentro do ritual. Mas o que o narrador está vendo? Mas a minha atenção prende-se agora a um vulto feminino ajoelhado para lá do cruzeiro. Olha, não estás vendo, Neném? Aquela senhora idosa ali, de vestido preto e de amplo mantelete de vidrilhos, ali perto da capela do Santíssimo. Bem que tu conheces ela, repara bem como ela reza com devoção. Ou seja, aqui novamente a gente vai ter a questão da religiosidade, né? Mas a pergunta que fica, de que adianta tu rezar aí na igreja, ser papamissa, carola e tudo mais, e bater nos escravos, e ter escravos? Intermináveis orações que falam do amor divino essa mulher vai ali faz, da tentação da carne, do inferno e da glória eterna. Em cada ruga profunda do seu rosto há um mistério, talvez um remorso, um crime, talvez. Essa velha tem uma história lúgubre, Neném. Ali onde a vês, está sem dúvida com 5 comunhões e 6 confissões. Vem todos os dias à igreja muito cedo. E ela é muito religiosa, essa mulher que está ali, tá? Neném, tu és como uma moça de espírito, tocas muito bem Schubert e Verdi, né? Os clássicos ali, tens uma paixão artística. Tu, né, Neném, fala francês, inglês, é culta, vem de família rica, portanto educada assim como és, inteligente e poderosa, has de saber, por certo, o que é um caso patológico. Sabes, não é? Pois essa velha é isso. É um caso patológico terrível que ainda o mais sábio homem da ciência não poderá estudar facilmente. Essa velha tem a nevrose da maldade. Reparem a crítica, então, né? Essa velha é devota, muito religiosa, carola, papamissas, beata, mas ao mesmo tempo muito maldosa. Ou seja, aquela beatice religiosa misturada a um egoísmo, a uma maldade. E aí o confessor dela, que ela está se confessando, tenta diminuir esse ímpeto de maldade dela. Essa velha possui escravos que castiga atrozmente, de uma maneira desumana e cruel.
E quando volta da igreja, com ar ressabiado e hostil por ter ouvido repreensões ásperas do confessor que a conhece e que não lhe permite fazer todas as maldades e barbaridades que ela quer, a velha, despeitada por ele não estar sempre do lado dela, a seu favor naquele modo de vida de mulher irascível e má, chama uma pobre escrava, doente e encanecida pela idade e pelos sofrimentos, e dá-lhe pela cara com um vergalho de couro molhado e passado em areia, ou chega-lhe aos seios e às pernas um pedaço de lenha ardente em brasa, dizendo-lhe entre um riso satânico e feroz: anda, negrinha, pula agora aí e lembra-te do pai Antônio que não te quis. Também o padre não me quer mais a mim. Então, reparem, né? Aquela mulher religiosa, mas uma religiosidade falsa, porque ela bate, castiga, bate muito nos escravos. E a última dessas histórias simples, que tem um narrador que se dirige a uma personagem feminina e conta uma história sobre negros, sobre escravidão, é a Zezé. Neste momento, Zezé tem sobre a mesa de escrita diante dos olhos um pequeno folheto que diz Lisboa Creche. Lisboa Creche é um jornal miniatura. Então reparem que não é bem um conto, né? Mas um discurso que vai elogiar exatamente esta Zezé. E o que ela faz. E para que se fez esse jornal miniatura? Eu te digo, Zezé. Então ele diz, né, que em Portugal teve uma rainha que foi muito amável, que ia até o povo. Ali, reparem, e abriu os braços fidalgos às crianças sem asilo e sem pão. Então, essa mulher, essa rainha sozinha, ela não conseguia socorrer tantas e tantas pessoas que precisavam dela. Então, o que ela fez? Então, agruparam-se em redor dela os artistas, os escritores, os poetas. A solidariedade veio, a solidariedade para ajudar. E daí nasceu, como homenagem à ideia da rainha, o Lisboa Creche. Bem vê, Zezé, que a intenção, que a razão principal desse jornalzinho não pode ser mais pura. Então, um jornal com tendências humanitárias aqui, tá? Enquanto isso, a Zezé está costurando, ela está fazendo chinelas. Para quê? E para que fazes isso, Zezé? Tu mesmo nada me dirás, nada me responderás, nada me contará da tua boca, porque desejas conservar mistério nessas chinelas até um certo tempo, até o dia em que elas tiverem de levar o destino que tu imaginas e queres. Ou seja, essa Zezé está ali fazendo produtos, né, essas chinelas, para um bazar de escravos, para ajudar eles. Então, uma propaganda aqui do Cruz e Souza, aquelas pessoas que ajudam em campanhas abolicionistas, em festas beneficentes. Reparem que a Zezé não quer dizer porque está fazendo aquilo ali, dentro daquela ideia assim, quem faz o bem, né, não precisa dizer. E aí o narrador descobre. Eu sei de boa fonte, de fonte bem cristalina, Zezé, eu sei do teu próprio coração que não mente nunca, nem engana ninguém, que tu caprichas nesse objeto porque tensionas dá-lo ao bazar dos escravos. E lá deve haver com certeza ricos objetos aprimorados, muito preciosos e muito lindos, com os quais esse não poderia naturalmente competir jamais se não fosse como está, trabalhado caprichosamente. Muito bem. E aqui, basicamente, enfim, né, para nós encerrarmos essa primeira parte, eu trago uma outra carta, uma correspondência do Cruz e Souza, de 1888, tá? Ao amigo dele, o Germano Wendhausen. Caríssimo e nobre amigo Germano Wendhausen. Venho mais uma vez valer-me da sua proteção, da generosidade dos seus sentimentos, pedindo-lhe que me faça a gentileza de me ouvir. E aqui o Cruz e Souza está mandando uma carta para pedir ajuda ao amigo. Acontece que por largo espaço de tempo me tenho visto embaraçado, muito afogado de lutas, achando sempre contrariedades em tudo que proponho fazer para melhorar de estado, para trabalhar, ter um futuro mais garantido e seguro, não encontrando nunca o auxílio de ninguém. Então, o próprio Cruz e Souza está dizendo, eu estou escrevendo de graça aqui no jornal, né? Como deve saber, na tribuna popular onde escrevo, nada me dão. Nem eu o exijo porque não o podem fazer. Então, ele trabalha de graça? Sim, mas trabalha pela causa, né? O que está por trás? De coração aberto, com dedicação e simpatia, e mesmo pela grande causa abolicionista que nós todos defendemos com desinteresse e honra. Ou seja, ele luta e trabalha de graça pela causa abolicionista, por uma grande causa, não recebe nada, mas vamos pensar, ele tem que sobreviver, tem que comer, por isso ele está pedindo ajuda a este amigo. Assim, tendo já deliberado a minha viagem para a corte, ou seja, o Cruz de Souza vai ir para o Rio de Janeiro, mas ele precisa da passagem, por isso ele está pedindo a um amigo, né, que consiga uma passagem ou que empreste um pouco de dinheiro. Fica na honestidade do meu caráter e do meu brio satisfazer-lhe essa importância desde que o trabalho me garanta mais poderes para isso. Então ele está dizendo, né,
Não, eu te devolvo assim que eu consigo um emprego, essa coisa toda, tá? Então reparem que é uma carta aqui que não está falando de uma condição do escravo, mas está falando dele próprio, Cruz e Souza, de não conseguir manter um emprego, não conseguir, a coisa não tá legal em Desterro, por isso que ele vai tentar a vida no Rio de Janeiro. E tá recorrendo a esse amigo aí para conseguir uma passagem ou dinheiro. No estado em que vivo, não vejo a quem recorrer senão a sua prestimosa individualidade. Mas acredite o Sr. Germano Wendhausen que mim terá sempre um rapaz sincero, franco e leal. Disponha sempre de um amigo firme, Cruz e Souza. Então aqui encerro a parte número 1. Não percam a parte 2 nem a parte 3.